Verdade. Olá, minha Paraíba, sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, chegamos à sexta-feira, agradecer o carinho da sua audiência, que aqui no Rede Verdade, de segunda a sexta, vem acompanhando aqui as edições do Rede Verdade, trazendo aí para você as notícias da política no Brasil e na Paraíba, os debates, e essa semana foi extremamente movimentada e dinâmica na política nacional, com reflexos aqui na Paraíba, em todos os estados brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro, que na terça-feira, dia 7 de setembro, disse que não iria respeitar mais as decisões do ministro Alexandre de Moraes no STF, ontem, numa carta à nação, elogiou o ministro, disse que não, fez tudo no calor da emoção e que espera aí uma nova relação entre os poderes. Isso gerou reação em todas as classes políticas aqui no Brasil e também entre os aliados do próprio Bolsonaro. Vamos saber de um deles hoje aqui, o que é que eles estão achando dessa nova fase do presidente Jair Bolsonaro. Eu estou falando do deputado estadual Cabo Gilberto, que está aqui comigo, a quem um cumprimento, deputado. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rede Verdade. Obrigado pela sua presença nessa sexta-feira para a gente avaliar essa semana aqui no Brasil. Boa tarde, Luiz Torres, a todo o Sistema Arapuã de Comunicação. Obrigado pelo espaço e carinho de sempre. É importante que a população fique atenta à classe política. Eu sempre falo isso. O presidente agiu correto, dentro da Constituição. Ele não poderia chegar, pegar as Forças Armadas, pegar os policiais, ir lá no STF, trazer Alexandre de Moraes, que está rasgando a Constituição, e colocá-lo na cadeia. Só quem pode fazer isso é o Senado Federal, artigo 52. Vamos deixar esse gostinho aqui para daqui a pouco, deputado. Eu vou só para a gente aqui iniciar, você vai acompanhar o resto da fala do deputado aqui, para a gente poder provocá-lo também com outros temas. Eu preciso só registrar aqui que hoje pela manhã o prefeito Cícero Lucena e o governador João Azevedo fizeram aí uma homenagem aos atletas, né, paralímpicos, paraibanos que participaram aí das Olimpíadas. O Washington Luiz esteve lá, traz todos os detalhes. Muito boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com o prefeito Cícero Lucena num momento importante para a Paraíba e para a capital paraibana. Os nossos medalhistas, representantes paraibanos nas Olimpíadas de Tóquio. Prefeito, o que representa este momento, já que o senhor tem um olhar voltado para o esporte em todas as modalidades? Fico muito feliz, Lógico, porque na minha outra gestão, por exemplo, quando foi inserido o esporte de quadra para deficiente visual, nós abrigamos ele no centro administrativo e treinava no ginásio do centro administrativo. E esse exemplo que nós estamos vendo agora, para mim é motivo de muita alegria. Primeiro, quero parabenizar, reconhecer e ser grato a esses jovens que com muita superação, com muita dedicação, trouxeram um exemplo, né, além da medalha, o exemplo de que como você deve enfrentar os problemas e que você terá a capacidade de vencê-los. Esse é um momento de agradecimento. Nós estamos aqui, muito mais enquanto cidadão do que enquanto governador, para agradecer o esforço desses atletas e dizer que o Estado estará pronto sempre para participar e ajudar naquilo que for possível. O senhor pretende retomar o esporte paralímpico na Paraíba com incentivo maior para esses lutadores? Claro, hoje nós temos, dentro desses 23 atletas que foram para a Olimpíada, 10 sendo auxiliados, ajudados com Bolsa Esporte. Nós queremos ampliar, nós esperamos que mais atletas sejam incentivados e motivados a partir exatamente desse exemplo que nós temos aqui, que muito nos orgulha, a participar também e a praticar mais esporte. Estou muito feliz voltando para casa, retornando aqui para Paraíba, com essas duas conquistas maravilhosas. Lá no Japão, estou muito feliz porque está voltando para casa, né, com a bagagem pesada, me tornando bicampeão paralímpico na prova dos 100 metros, me tornei campeão paralímpico também, fiquei entre os 3 melhores do mundo na prova dos 400 metros, que não era minha especialidade, e mesmo assim consegui voltar para casa com essas 2 lindas medalhas. E estou muito feliz, só tenho a agradecer. Missão cumprida, né? Missão cumprida, o dever foi concluído, voltei para casa com o dever concluído. Isso para mim é muito legal, estar voltando com essa bagagem para minha Paraíba, para o meu Nordeste. Que bom, parabéns a todos aí, toda a homenagem merecida.
Deputado Cabo Gilberto, agora sim. Você ficou frustrado com a posição do presidente Jair Bolsonaro de recuar nesse enfrentamento aí com os poderes? Não, eu não entendo como recuar. O presidente já deixou clara a sua posição constantemente. A carta que ele fez à nação brasileira foi para mostrar e desarmar todas as narrativas que estavam construindo contra o presidente. De golpe. Ora, para que golpe se o presidente já é presidente? De ditadura e etc., onde tem uma pessoa ou outra que coloca um cartaz numa manifestação e pegam aquele cartaz como se verdade fosse. Em momento algum defendemos o fechamento do STF, até porque é uma Constituição, está lá e tem que ser respeitada. Se ela foi mal feita ou não, cabe emendas, cabe o parlamento fazer o que tem que ser feito. Agora, a carta do presidente da República não vai mudar o que está acontecendo em nosso país. Hoje, o Supremo Tribunal Federal age como superpoder da República Brasileira. Tem alguns ministros que rasgam a Constituição constantemente. E hoje, o principal deles é o senhor Alexandre de Moraes. Eu falo isso com bastante tranquilidade e com argumentos jurídicos. O artigo 2º da Constituição foi rasgado, no que diz respeito à separação dos poderes. O artigo 5º, direitos e garantias individuais, foi rasgado. O artigo 136 e 137, estado de sítio e estado de defesa. O artigo 53, por 2 vezes, foi rasgado quando prendeu um deputado de mandato. Se ele cometeu crime, que ele responda por isso, mas ele não podia ser preso, está lá na Constituição claramente. O artigo 86, que pede permissão, Luiz, rapidamente para o senhor entender, à Câmara dos Deputados para que o presidente seja investigado através do Ministério Público Federal. Não o ministro de caneta pode fazer assim. E o artigo 129, que rasgou a competência, as competências do Ministério Público, que é a ação penal cabe ao Ministério Público, não ao STF. Então o STF hoje se comporta como um superpoder da República que rasga a Constituição. Infelizmente, a própria Constituição, no seu artigo 52, deixa claro que só o Senado Federal pode agir, pode aceitar pedidos de impeachment do ministro do STF. Eles são semideuses? O senhor defende que o presidente mantenha o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Claro que eu defendo que sim, não só ele, como todos os outros que lá existem. Você acha que ele vai retirar ou vai manter depois? Não, ele já manteve. O Senado já disse que não aceita. Por quê? A população precisa entender o que acontece. Quando o senhor for votar em alguém, principalmente o ano que vem, para senador e para deputado federal, o senhor veja a ficha corrida desse rapaz. Não vote em quem responde por crime de roubo, que meteu a mão no seu dinheiro. Está lá o Senado Federal com mais da metade dos senadores envolvidos em escândalos de corrupção e respondendo no STF. Por isso que eles não têm coragem de afastar o ministro. Porque, Luiz, aqui na democracia já teve presidente afastado, já teve senador cassado, já teve deputado cassado. E por que nunca teve ministro do STF cassado? Porque eles são perfeitos? Não. Porque eles têm a caneta, conforme a Constituição, e eu mesmo sou crítico com relação a isso, a forma que é escolhido, o tempo que passa, não favorece a democracia. Isso é claro. Teve 2 ministros agora que passaram 31 anos no poder. Um com o Fernando Collor, lá em 91, e o outro com Sarney ainda em 89. Ou seja, mais de 30 anos como ministro do STF. Eles não temem nada, então tem que ser modificado tudo que aí está. E quem estudou comigo no curso de Direito sabe que lá em 2009 eu já falava dessa forma. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro, no dia 7 de setembro, fez falas como dizer que não vai respeitar mais as decisões do ministro Alexandre de Moraes, e ele como presidente, e agora nessa carta dele ele muda ali, passa a dizer que, enfim, dentro das 4 linhas os poderes têm que jogar e ele vai fazer. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro teve medo do STF para tomar essa decisão? Qual foi a razão para ele tomar essa decisão e essa postura diferenciada de mais tranquilidade, de relação mais harmônica aí, pelo menos pela carta com o STF? Qual foi a justificativa? Foi o nosso país, Luiz. Ele pensou no nosso país. Ele mesmo, os caminhoneiros pedindo para fecharem tudo por conta do ministro Alexandre de Moraes. Ele sendo beneficiado por esse movimento, a primeiro momento, ele foi contra. Pediu o pessoal voltar a trabalhar. Pediu o pessoal voltar a andar. Isso. A mover a economia. Já que estávamos tão sofridos por conta da pandemia, onde tudo aumentou. Mas você acha que ele percebeu que não tinha força política no Congresso? Primeira pergunta. Isso aí ele já sabe há muito tempo que não tem, Luiz. Ele não tem, ele está fazendo o possível e impossível. Segunda pergunta, aí, então. Só rapidamente, volto o que eu disse para a população ficar atenta. Saibam quem o senhor está votando para deputado federal e senador. Depois o senhor que defende o presidente, não adianta jogar só a responsabilidade para o presidente da República. Na democracia, ele está fazendo tudo o que é permitido. Fora da Constituição, ele poderia pegar
e fechar o Congresso, fechar o STF? É isso que o povo quer? Não pode. Segunda Está lá pergunta. na Constituição Você e tá tem que ser dizendo- respeitado. O presidente já sabia que, do ponto de vista das forças políticas, ele não teria como avançar. Aí, pergunta 2. Para impeachment o ministro, como Isso. o Pacheco já assim decidiu. E em relação às Forças Armadas, o presidente também reconheceu que não tinha adesão das Forças Armadas para outros passos. Mas ele já deixou claro, Luiz, ele já deixou claro que ele não age fora da Constituição, Luiz. Ele é o chefe supremo das Forças Armadas. Está lá no artigo 142. Ele é quem manda nas Forças Armadas, que é de Estado. Ela não é o presidente. Não é do governo. Não é do governo, deixar claro isso. Mas quem manda nas Forças Armadas hoje, até o final do mandato, é o presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro Braga Neto estava lá, o ministro da Defesa estava lá Também nos estava protestos. lá, mas o presidente foi muito claro, ele não vai agir fora da Constituição. Diferentemente do que o STF está fazendo, diferentemente do que o Congresso está fazendo às vezes. Isso é fato. São fatos irrefutáveis. Basta observar, as pessoas estão entendendo, não é à toa que foi o maior movimento da história desse país, de rua, mesmo uma parte da imprensa, que eu tenho o maior respeito, tentando colocar na Avenida Paulista, onde eu estava ao lado do presidente, que tinha apenas 125 mil pessoas, Luiz, isso é um tapa na cara da opinião pública. Mas ele também percebeu que ele não tinha o todo do Brasil. Claro, ninguém consegue ser unanimidade, né? Mas, assim, a maioria da opinião pública, ele tem ali uma boa parte, mas havia uma parte da opinião pública contrária também. Isso pesou? Não pesou de forma alguma, até porque a maioria esmagadora dos brasileiros estão com o presidente da República. Agora, vamos esquecer o presidente A, presidente B, C ou D. Vamos focar nos fatos que estão acontecendo, Luiz. A Constituição está sendo rasgada. Independentemente de quem é o governo, a Constituição está sendo rasgada. E a população foi para as ruas por conta dessa indignação. Onde tem pessoas com prisões ilegais, a exemplo do deputado, a exemplo do ex-deputado, a exemplo de jornalistas. Por quê? Claro, essas pessoas não têm fórum privilegiado, com exceção do deputado federal. E por que o STF que prendeu? Mas, deputado, pela carta do presidente e pela fala dele hoje, já pela manhã, inclusive no cercadinho, algum aliado ali disse, vamos fechar o STF. Ele disse, cabe com essa história, não tem mais negócio de fechar o STF aqui não. Vai fechar a sua casa. Fala do presidente hoje pela manhã. Aqui eu quero um STF aberto e transparente, um Congresso aberto e transparente. O presidente Jair Bolsonaro, com essa posição nova, até que ponto ele afasta aquela base que foi em São Paulo, que foi em Brasília? Qual é a sua opinião? Ele perde eleitorado nesse sentido, deputado? Luiz, primeiro que o presidente nunca defendeu fechar Congresso e fechar STF, Luiz. Vamos ser claros para a população brasileira. Ele nunca defendeu isso. Ele defende o impeachment que está na Constituição de alguns ministros do STF. E ele é contra a posição de alguns parlamentares. Faz parte, o presidente é atacado todos os dias. O presidente apanha todos os dias. O presidente é chamado por diversos crimes que cometeu sem nunca ter cometido. Me mostre um crime que o presidente cometeu Mas está até claro agora. que ele não vai fazer mais esse enfrentamento pela carta. Ele pode até mudar. Mas pela carta, esse enfrentamento que o senhor está trazendo aqui, ele não tem sinais, não dá sinais que tomará mais para frente. Eu lhe pergunto, sim, com esse novo Bolsonaro, paz e amor, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, em quem ele elogia, inclusive, chamando de grande jurista e professor, eu quero saber se ele perde eleitorado com isso. A carta é muito clara, Luiz. Ele fala nesse ponto, mas diz que tem divergências com o ministro. Que vai tratar juridicamente. Que tem divergências com o ministro. Então, da forma que se fala, assim, é como se ele defendesse o ministro Alexandre de Moraes, que não é isso. Quando tiver novas ações do STF, eu tenho certeza absoluta que o presidente vai se comportar da mesma forma. Falando o contrário, porque faz parte da democracia. Você acha que ele não fica com essa postura por muito tempo? Não, a postura dele foi correta, Luiz. Em querer amenizar todos os pontos, tirar toda a atenção dos poderes para pensar no nosso país, melhor para o nosso país. Agora, quando os ministros do STF, alguns, rasgarem a Constituição novamente, eu tenho certeza absoluta que o presidente vai se posicionar novamente. Por que era para estar se posicionando? Era o Senado Federal, que é omisso e não cumpre o artigo 52 da Constituição. Porque são flagrantes e crimes por parte do ministro Alexandre de Moraes. Rasgou o artigo 5º, vou lembrar o senhor aqui, 5º, 2º, artigo 137 e 136, artigo 53, artigo 129 e o artigo 86, Luiz. Rasgou, está lá, claro. Deputado, ele perde eleitorado ou não? Quero saber se essa parte desse eleitorado mais radical vai querer procurar outro nome no Brasil. Vou lhe dar um minutinho para responder. Quem quiser acompanhar tem que ficar aqui esperando o intervalo voltar para a gente voltar a conversar com o deputado Cabo Gilberto. Rapidinho a gente está de volta.